Vamos conversar agora com o nosso querido professor e engenheiro da UFCG, Edmar Gurjão. Ele vai falar agora sobre o que devemos esperar do futuro dos nossos computadores pessoais. Será que os nossos computadores vão ficar cada vez mais inteligentes, mais rápidos, mais modernos? Será que os nossos computadores, na verdade, vão se tornar acessos ao mundo, ao metaverso, por exemplo, como está querendo o nosso querido Zuckerberg? O que vamos esperar do futuro dos nossos computadores? Meu querido Edmar, bom dia, tudo bem? Como passou o final de semana, meu querido? Bom dia, Moisés. Bom dia aos nossos ouvintes. Passei bem. Primeiro, peço desculpa pela minha voz, estou com uma crise de alergia. Passei muito bem, porque, inclusive, passei o final de semana em Patos, né? E ao sertão sempre é uma alegria para mim. Muito bem. Está dando uma crise geral de alergia no pessoal. Aqui também o que tem de gripe, resfriado, e veio junto às laringites, faringite. Meu Deus do céu. Eita doença nesse mundo. Mas, meu querido, vamos deixar de lado um pouco essas coisas, esses problemas, e vamos pensar em futuro a partir do presente. Meu caro amigo Edmar, o que a gente pode esperar do futuro dos nossos computadores? Pois é, a gente vai experimentar cada vez um computador mais leve, em termos, inclusive, físicos, e com cada vez menos componentes dentro do computador. Isso porque o que a gente tem hoje, que executa no nosso computador, vai passar cada vez mais a ser executado em algum lugar no mundo, na nuvem, que para nós, usuários finais, não importa onde esteja, importa somente que a gente vai ter acesso, e esse acesso, Moisés, vai nos permitir ter cada vez mais processamento a preços mais baratos, e aí a gente vai poder executar aplicações cada vez mais especializadas, e hoje, possivelmente, na nossa máquina, no que a gente tem no cotidiano, no dia a dia, no trabalho, em casa, a gente não consegue executar. Meu querido Edmar, com a chegada da tecnologia, inclusive foi a primeira entrevista que você nos cedeu aqui na emissora e no site, que há aquela previsão da chegada da tecnologia 5G entre o final deste ano e início do próximo ano. Só isso daí já vai dar um impulso na mudança nos nossos computadores, não só no celular, como também nos computadores. Exatamente, Moisés. O 5G vai nos permitir ter um acesso muito rápido, né, um acesso à rede muito rápido, com alta taxa, com baixo atraso. Então, perceba que eu não preciso ter mais um computador potente na minha casa. O que eu tenho agora é um acesso muito rápido, então esse computador pode estar em algum lugar do mundo. Se nós pensarmos um pouco, Moisés, a gente já começou a fazer essa transição quando as pessoas hoje, a maioria de nós, por exemplo, usa algum serviço de armazenamento nas nuvens. Então, muitos de nós aqui que estamos escutando, nossos arquivos estão armazenados não mais na nossa máquina, mas em algum lugar do mundo. E o que a gente faz, essencialmente, é acessar esses arquivos, editar, salvar, modificar, né? E sem necessariamente que a gente tenha uma cópia dele física aqui conosco. O 5G traz essa possibilidade, Moisés, e ele traz uma possibilidade muito interessante, que é a computação caminhar com o usuário. Então, à medida que a gente vai se deslocando dentro da rede 5G, a computação vai nos acompanhando. Então, isso vai permitir uma experiência de computação muito superior ao que a gente tem hoje. Edmar, em relação à tecnologia, o que nós devemos esperar? Existem vários sistemas tecnológicos, eu acho que é o Optane, o EPC, alguma coisa assim, não estou muito lembrado. Essas tecnologias estão também, elas também irão avançar com os nossos computadores futuramente? Os circuitos ópticos também irão avançar cada vez mais? Então, sim. Nós estamos, né, numa era de mudanças radicais, que vai nos afetar positivamente, espero eu, no nosso dia a dia. A gente tem hoje computadores que trabalham no nível óptico. Veja, o que nós usamos até hoje é o computador que trabalha no nível elétrico. E a gente tem computadores que vão passar a trabalhar no nível óptico. No nível óptico, as velocidades são muito... nível óptico é o nível da luz, da velocidade da luz. As velocidades são muito mais altas, o poder de processamento é muito mais alto.
E aí, Moisés, a gente pode, espero também, torço muito para que isso possa acontecer, eu ainda possa experimentar. Nós vamos passar a ter um computador que a gente chama de computador quântico. Esse computador, Moisés, ele revoluciona, modifica tudo que a gente faz hoje, porque o poder de processamento dele é altíssimo. E, só para você ter uma ideia, todos os sistemas de criptografia, de segurança que a gente tem hoje, com essa computação quântica, eles todos vão por água abaixo, porque você consegue quebrar uma senha em milissegundos. Nossa, interessante. Já existe já alguns computadores quânticos funcionando no mundo, professor Edmar? Tem em experimentação. Nós temos notícia que a IBM já tem um, a Google já tem um, e uma empresa francesa, ela já tem um computador. Ele não, Moisés, esse é o tipo de computador que você não vai ter, possivelmente você não vai ter ele na sua casa. Até porque a tecnologia é muito delicada para ter, ou daqui que ele chegue na nossa casa pode demorar um tempo grande, mas nós vamos ter acesso a esse computador remotamente. Então, o colega que a pessoa que está nos assistindo em Cajazeiras, que precisa, por exemplo, fazer alguma aplicação, um estudo de mercado, ele tendo esse computador quântico, tendo uma rede rápida, uma rede de alta velocidade, ele vai poder simplesmente contratar essa computação, enviar os dados, receber a resposta num tempo muito pequeno. Isso também habilita para que as aplicações de inteligência artificial comecem efetivamente a chegar no nosso dia a dia. Veja que o uso da inteligência artificial requer computação. Então, com isso, né, com a gente tendo mais computação, a gente tendo mais acesso ao computador, chega ao ponto de que todo aquele nosso desejo, né, da inteligência artificial, que nos dê boas recomendações, que nos ajuda no nosso dia a dia, também se torna mais efetivo. Professor Edmar, a impressão que eu tenho com o futuro dos computadores é que o nosso computador vai interligar toda a nossa vida, como já está funcionando. Nós hoje podemos fazer transações, comprar, vender, fazer reuniões online, mas futuramente os nossos computadores vão, por exemplo, monitorar o sistema, interligar o sistema de segurança de nossa casa, do nosso automóvel. Vai ser possível gerenciar tudo isso através de um computador, professor? Vai sim, Moisés. E nós vamos dar mais um passo muito interessante. Hoje, por exemplo, nós andamos, né, todos nós andamos com o computador no bolso. Esse aparelho aqui é um computador que tem muito processamento, né, porque ele executa diversas tarefas. E aí a gente vai poder agora interligar todos esses sistemas que você já falou, mas vamos dar mais um passo. A gente vai poder interligar os sistemas que nos monitoram. Então, desde que, obviamente, a gente tem que ter cuidado com as questões de privacidade, mas vai ser possível, né, que, já que eu ando com um computador, eu, ao apertar esse computador, tocar nele, ele consiga medir as grandezas de saúde, por exemplo, alimentar um banco de dados, e a gente tem um monitoramento contínuo que, para os sistemas de saúde, é muito importante ter dados sobre o paciente. Sem sombra de dúvida, os computadores do futuro serão muito mais inteligentes. E aí vai entrar, sem sombra de dúvida, a questão da inteligência artificial. Mas a pergunta é, esses computadores inteligentes do futuro, eles vão substituir a mão de obra humana, em alguns casos? Moisés, o computador, ele foi pensado, ele é projetado para realizar rapidamente tarefas repetitivas. O ser humano não é para criar, não é feito para esse tipo de tarefa. O ser humano é feito para criar. Então, nossa função é criar e tudo que for repetitivo, o computador faz. Se a gente pensar uma linha de produção, por exemplo, você pegar um ser humano para ficar o dia todo pegando um material, botando dentro de uma caixa e fechando a caixa. Isso maltrata o ser humano. Isso uma máquina faz perfeitamente. Então, nesse tipo de trabalho e em outros trabalhos, o computador vai nos substituir. Não há muito o que fazer. Na parte criativa, né, aqui se tem muita dúvida se o computador vai nos substituir. Onde é que está a parte criativa? Por exemplo, no diagnóstico médico. No diagnóstico médico, além, não é somente a questão objetiva, tem a questão subjetiva. O médico, ao olhar para um paciente, a tocar no paciente, ele tem informações que isso é muito difícil de se passar para o computador. Então, em alguns pontos, em alguns casos, no meu entender, não há como substituir.
Tarefas repetitivas, creio que sim. D também vai evoluir, vai ficar mais acessível na proporção que os nossos computadores pessoais evoluírem? Sim, com certeza, com certeza. Isso não há dúvida, né? Veja, Moisés, a gente está passando, assim, por uma mudança de paradigmas, né? Eu, durante muito tempo da minha carreira, né, eu experimentei, tenho meus arquivos todos aqui comigo. Hoje eu já não tenho mais isso, né? Hoje meus arquivos não ficam mais no meu computador. Eles estão guardados na nuvem. Eu tenho um contrato com uma empresa, obviamente, onde eu armazeno meus arquivos. E por quê? Isso evita que eu tenha um custo local, isso evita que eu tenha problemas, e já aconteceu comigo, como aconteceu com todos nós, né? A gente perdeu nossos dados porque esqueceu de fazer o backup em algum lugar. Então, veja, eu já mudei minha forma de pensar com relação a isso. Outra forma de pensar que também já me modificou é com relação ao banco. Eu não me lembro a última vez que eu fui ao banco, Moisés. Sinceramente, um banco físico. Eu tenho resolvido no computador. Possivelmente muitos de nós aqui nem se lembram a última vez que entrou no banco. Então, essa é outra mudança de paradigma que não chegou. Isso vai sendo permitido à medida que a computação vai avançando, vai ficando mais barata, vai ficando mais disponível, que é o que está acontecendo hoje. Se nós pensarmos nos jovens, os jovens que estão nos assistindo agora, eles conseguem jogar, né, numa máquina de altíssima velocidade com uma outra pessoa que está do outro lado do mundo. Isso é uma mudança de paradigma para ele. O colega não está mais do lado, o colega está em algum lugar do mundo, possivelmente ele nunca viu o rosto, mas ele interage, ele troca dados, certo? Ele cria uma amizade com esse poder de computação, utilizando esse poder de computação. Então, esse poder de computação nos traz mudanças de paradigmas que, em alguns casos, é irreversível. Não há mais, assim, não há nem por que a gente pensar como seria sem essa possibilidade. Professor Edmar, a gente vê muito, como última pergunta, nos filmes, aqueles computadores que eles projetam como se fosse um holograma virtual, né? Sem ser numa tela. A gente pode esperar isso também no futuro, ao invés de uma telazinha como essa, nós podemos manusear e acessar o computador através de uma projeção holográfica em 3D? Sim, sim. O holograma ele já está disponível, né? Já tem tecnologia para, por exemplo, obviamente não é uma tecnologia barata, mas eu poderia estar aí ao seu lado agora, Moisés, sendo projetado, né? Desde que eu tivesse um conjunto de câmeras que captassem, eu estaria aí ao seu lado apresentando, fazendo essa fala junto com você, né? Seria até uma oportunidade interessante, apesar que eu prefiro ir a Cajazeiras participar pessoalmente. Mas isso vai ser possível, certo? Esse tipo de tecnologia que vai ser possível, porque, mais uma vez, porque a gente tem agora disponível muita computação. Muito bem, professor Edmar Gurjão, muito obrigado. Algum ponto que eu não perguntei que o senhor queira colocar a respeito da evolução dos nossos computadores pessoais? Pois é, tem uma pergunta que me foi feita esse final de semana, e eu estava me lembrando, né, das nossas conversas aqui. Como alguém me perguntou sobre a evolução, né, e as pessoas sempre me perguntam, mas alguém me disse, mas peraí, e o meu computador hoje? Né? Como é que eu faço para melhorar o computador que eu tenho hoje? Esse computador que você está falando, é o computador do futuro, o computador que eu tenho hoje. Digo, olha, tem algumas técnicas que a gente pode fazer para melhorar o desempenho da máquina que a gente tem hoje, mas eu vou deixar isso para a gente falar na próxima semana.